Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, começando mais um dia no nosso propósito 365 dias na palavra. Deus já tem feito grandes coisas na minha vida, tenho certeza que na sua vida também. Teve um irmão que colocou o seguinte comentário: muito bom, meu irmão, estava precisando mesmo de ler e meditar na palavra do Senhor. Que Deus não permita de você cansar, parar ou pensar em tais suposições. Que Deus continue te abençoando, dando sabedoria, discernimento, entendimento e muito vigor. Sou grato a Deus por ter apertado sem intenção e ter caído em algo tão sublime. Amém. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Continue, irmãos, compartilhando aqui as suas mensagens, seu testemunho, seu depoimento e comente qual o versículo da leitura do dia que mais tocou, que mais falou ao seu coração. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, se você não iniciou o propósito, ainda tem aqui acima a playlist. Amém? Para você iniciar seu propósito. Não é sobre religião, mas sim sobre a palavra de Deus. Se você crê em Deus, está aqui o manual do cristão. É a palavra do Senhor. Amém? Então vamos iniciar o nosso propósito primeiro orando. Amém? Orando, agradecendo pela oportunidade e apresentando a nossa leitura de hoje. Amém? Então feche os seus olhos e desconecte de qualquer tipo de problema que possa atrapalhar a leitura da palavra do Senhor. Amém? Ore. Seu Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer por mais esta rica oportunidade, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos sustentar. Obrigado por nos dar força, Senhor. Repreende todo o mal que possa vir, qualquer seta do inimigo contra os nossos pensamentos. Faz cair por terra todo espírito de incredulidade, qualquer fraqueza, Senhor, que faça nos querer parar, ó Senhor. Mas pelo contrário, que nós venhamos nos encher do Teu Espírito Santo, nos encher, Senhor, da Tua presença, que a Tua palavra venha entrar nos nossos corações como flechas de fogo, Senhor, abrindo nosso coração, abrindo nossa mente para receber os Teus ensinamentos. Graças te damos e esteja conosco, Pai, durante toda essa leitura. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 23. Vamos iniciar Gênesis 23 e 24. A morte e o sepultamento de Sara. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse: Eu sou estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me venda um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: Escute, Senhor. O Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efrom, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras, e eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efrom estava sentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar. De jeito nenhum, meu senhor, escute. Eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente, para que o senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efrom, de modo que todos pudessem ouvir: Escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago, e depois sepultarei a minha mulher ali. Efrom respondeu: Escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vai e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efrom havia sugerido diante de todos. Isto é, 4,5 kg, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efrom, em Macpela, a leste de Manre, isto é, do terreno da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom, e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento. Amém. Gênesis 24, dando continuidade. Gênesis 24, uma esposa para Isaque. Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo.
Um dia, ele chamou o empregado mais antigo que tomava conta de tudo que ele tinha e disse: põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher desse país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o senhor veio? Abraão respondeu: não faça o meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abrão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abrão e uma porção de presente e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faz com que tudo dê certo e seja bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para ter a água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa a moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixe que eu beba um pouco de água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente baixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. E em seguida perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente à casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e o ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos ali perto do poço. Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também um lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que os empregados de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor.
Ele enviará o seu anjo para estar com você e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando a moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa o seu pote e disse: pode beber, eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu também aos camelos. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus, e louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com meu patrão. Se não, digam também, para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu: não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros, e abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão, e assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelos. Rebeca também olhou e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Amém. Glória a Deus. Gênesis 24 concluído. Vamos agora prosseguir. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Amém? Vamos agora para Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12 começa da seguinte forma: a nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir.
Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não pague a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, maravilhoso. Vamos dar continuidade e concluir. Abra agora a sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 12. Provérbios 12. Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. O Senhor Deus abençoa os bons, mas condenam os que planejam o mal. Quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendente, mas a família do homem correto permanecerá. Quem tem compreensão recebe elogios, mas quem tem coração perverso é desprezado. É melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Os bons cuidam bem dos animais, porém o coração dos maus é cruel. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta tempo com coisas sem importância não tem juízo. Os perversos querem viver daquilo que os maus conseguem, mas os bons continuam firmes fazendo o bem. Os maus são apanhados na armadilha das suas próprias palavras, mas os homens direitos conseguem sair das dificuldades. Você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldades. O seu Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Glória a Deus. Oh meu Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Senhor, porque Tu és maravilhoso. Oh Senhor, não há outro Deus além de Ti. Tu é o nosso Deus, nossa fortaleza. Tu
Tu és tudo, Senhor, para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por esta rica oportunidade. Obrigado por cada palavra, Senhor, que o Senhor proferiu aos nossos corações. Senhor, continua nos dando força. Continua, Senhor, segurando as nossas mãos, nos guiando pelos teus caminhos. Ó Pai, agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão presentes nesse propósito, na leitura da Tua Palavra. Ó Senhor, que nesse ano nós possamos nos encher, Senhor, da Tua presença através da Tua Palavra. Que nós possamos nos esvaziar, ó Pai, para que o Senhor cresça em nossas vidas. Ó Senhor, nos ensina, Senhor, cada dia a caminhar conforme a Tua vontade, pois o Senhor tem tudo aquilo que é o melhor para as nossas vidas, de acordo com a Tua vontade. Que nós estejamos sempre alegres, confiantes e motivados a cada dia desse propósito, Senhor. Te agradecemos e te louvamos. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, 12º dia concluído com sucesso. Compartilhe esse vídeo, não se esqueça, deixa aqui o like, tá bem? Que é muito importante para o YouTube identificar a grandeza desse propósito, desses vídeos aqui, para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém. Não se esqueça também de se inscrever no Instagram do canal. Amém? Que lá compartilhamos vários versículos que vão abençoar o seu dia. Deus abençoe e amanhã estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Fiquem com Deus.